Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu mais uma vez aqui para conversar com vocês, somente eu, a mim mesmo, sobre um tema que eu vou falar para vocês ainda, né? Hoje é dia 14 de agosto, né, de 2025. Eu tenho me atrapalhado um pouco com as datas, porque às vezes eu faço no dia, às vezes eu gravo antes, então acabo me atrapalhando um pouco sobre isso. Eu, mais uma vez, essa semana, eu vou falar sobre finitude. Finitude, na realidade, é um abrandamento de termos, né? Para a morte, na realidade, né? E vou falar também sobre uns comportamentos humanos. Eu já havia até meio que feito um briefing a respeito, ou discutido alguma coisa a respeito, porque eu quero falar também sobre denúncia vazia. Na realidade é o tema do programa, né? Denúncia vazia, o excesso da falta. Eu acabei gravando isso ontem, eu confesso a vocês, só que alguns comportamentos, né, de vizinhos, de pessoas de uma maneira geral, me causam muita irritação e revolta, né? Irritação no primeiro momento e revolta, depois eu vou processando. E depois eu pensei melhor. Falei, se eu vou falar de comportamento, de revolta, de relações humanas, e depois eu vou falar de finitude, a finitude fecha tudo, né? Em tese, com a morte, tudo isso termina. Então, qual é o sentido, qual que é a importância eu falar de coisas menores, né? Então, o tema mais importante, eu penso que seja a finitude. Porque quando eu falo de finitude, de morte, necessariamente eu tenho que falar de vida. Porque acaba sendo um paradoxo muito grande, né? A gente fala de vida e fala de morte. Só que morte não é o contrário de vida. O contrário de vida é nascimento, tá? Eu nasço e depois eu morro. A vida é o que está entre esses dois pontos, né? A morte, ela está ali, no pontinho dela ali. A gente não sabe, né, o que existe depois da morte, mas a morte está depois do final da vida. Então a morte não está dentro da vida. É um negócio meio louco aí, né? Papo de maconheiro mesmo, né? Mas é bem isso, né? Enquanto houver vida, por mais difícil que estejam as situações, por mais enfermidades que você possa estar sentindo ou passando, tanto você quanto os seus familiares, perdas de pessoas queridas também, as pessoas partiram, mas a sua vida continua. Por pior que seja a tua vida, por mais sacrifício, por mais dores e sofrimentos que você tenha, você está vivo, isso é vida, né? Morte só depois, tá? Aí eu pensei, então, por que não falar então de coisas positivas primeiro, para depois de falar dessas coisas que nos aborrecem, né? De fato me aborrecem, né? Que não deveriam, né? Essa semana eu passei por uma situação com o meu fiel escudeiro, que é o Zé. Zé é meu cachorro, né? Eu gosto dele pra caramba. Eu, inadvertidamente ou inadequadamente, cheguei até a falar que de tantos transtornos que ele acaba me ocasionando, eu não sei até que ponto que eu resistiria a ficar com ele, né? Eu ficaria com ele. Ele já está comigo há uns 4 anos, só que ele é um cidadão extremamente inquieto, cara. Inquieto, agitado. Eu acredito que tem até se é que é possível, no cachorro, um grau de autismo ali e tal. Mas ele é meu camarada, ele é meu parceiro, né? Só que ele é inquieto. A primeira oportunidade que ele tem para fugir, ele foge. E ele foge de todas as maneiras possíveis e imagináveis, tá? Então eu estava chegando, me parece que na terça ou quarta-feira, na minha casa, e o vizinho me interpelou. Talvez seja o inquilino do meu vizinho lá. Eu sempre tive um relacionamento com vizinhos não efetivo, na realidade, né? Não que eu condene quem tenha, né? É que a minha casa fica num posicionamento que eu quase não tenho muito contato com vizinhos. E até nem os tinha há muitos anos atrás, talvez na infância eu tivesse mais, né? Porque a nossa infância foi diferente, né?
muito mais distante, né? Muito mais afastada das redes sociais, dessa tecnologia toda, então a gente interagia um pouquinho mais, ainda que tivéssemos as nossas obrigações, as nossas responsabilidades de trabalho, de estudo, de atividades religiosas, enfim, né? E hoje eu não tenho tanto, mas não tenho divergência, animosidade com o vizinho, não. Aí eu estava entrando com o meu carro na minha garagem e ele chegou, não me conhecia, né? Perguntou, é você que mora nessa casa, tal, e falou até que teria entrada pela outra rua, tal, falou de umas pilhas de bloco, né? Pilha de bloco, eu não entendi muito bem, não estou construindo. Não, deve ser o outro vizinho do outro lado que está construindo. Não, são blocos que estão em cima do muro. Eu falei, blocos em cima do muro. E aí ele já veio com uma atitude meio condenatória para mim, e isso um pouco me irrita, né? Ele não me dá o direito do contraditório, o direito da explicação, né? Isso é um ato inseguro, isso não está legal, por que você não faz isso, não faz aquilo? Eu tenho absoluta certeza, porque eu até tirei os tijolos de lá, são blocos pesados, blocos estruturais, né? Sou da engenharia e esses blocos não tinha a mínima possibilidade de cair, tá bom? Meu muro é largo, né? Tem uns 30, 40 centímetros de largura, os blocos estavam posicionados, só que aparecia para ele só o topo dos blocos, né? Então, a ele parecia que era uma condição insegura, ele afirmou isso, né? Então, o que tratamento gera tratamento? Esse que é o problema. Eu tenho que absorver isso, eu tenho que, né, ser um cidadão melhor, que acaba essas coisas me irritando e eu acabo saindo um pouco do sério, né? Eu não cheguei a brigar com ele, nunca vou a via de fato, claro, não vou, mas me irrita. Ele me determinou o que eu tinha de fazer, né? Sem olhar o outro lado, sem me consultar. Ele poderia ter dito assim, não, você não acha que aquele bloco está... Ou melhor, você acha que aquele bloco está seguro? Eu posso ficar tranquilo? Eu falaria para ele, você pode ficar tranquilo, porque o bloco é bloco estrutural, eles são pesados, o meu muro é largo, não tem a possibilidade nenhuma dele cair. Como não veio dessa forma, gerou uma animosidade, né? Aí eu não o destratei, né? Só que eu ignorei, fiquei um pouco irritado com ele e tal. Beleza, fui lá e tirei. Por mim, tanto faz, com bloco no muro, bloco sem muro, né? E qual que é a diferença de um bloco e diferente de um bloco vai fazer na minha vida? Mas no dia seguinte, o senhor José, né, eu coloquei esses blocos para impedir, porque ele subiu no muro e tal, pá. Eu acho que ele já não lembrava que ele ficava na casa do vizinho, numa parte que é fechada lá, né? É uma espécie de uma sacada, só que ela é fechada e não consegue sair. Ele entra, mas não consegue sair. Batata, o Zé foi para lá no dia seguinte. Enfim, nessa situação específica, tá? O tema que eu vou falar é exatamente isso, tá? Denúncias vazias, né? Excesso da falta. Aí outra situação também, uma construção que eu estou fazendo ali no bairro de São Francisco mesmo, né? E eu estou com um processo de aprovação, quem está fazendo não sou eu não faço licenciamento, é uma outra empresa que está fazendo, um outro engenheiro, e aí eu tocando a obra tal, num belo dia os fiscais aparecem lá, não, tem projeto aprovado, não tem tal, beleza, eu vou te dar 10 dias para providenciar, beleza. E tem uma contenção, o mais importante lá é uma contenção, porque eu estou do lado de uma viela. E nós fizemos a escavação, e essa escavação era só de aterro, na realidade não escavamos solo sadio, só um aterro. E esse aterro levou a uma instabilidade dessa rampa. E eu precisava continuar isso. Aí, não satisfeito, o vizinho voltou lá, esse vizinho que nos denunciou, eu não sei exatamente porquê, foi na prefeitura, acho que por umas 2 vezes, talvez preocupado com alguma coisa, mas ele poderia ter chegado em nós. Tem uma placa de responsável técnico lá na obra, né? Não satisfeito, ele foi diretamente. É um denuncismo sem sentido, sem fundamento algum e sem objetividade nenhuma, né? De repente dá a impressão que as pessoas querem o protagonismo da situação. Eu vou denunciar porque de repente acontece alguma coisa e aí, foi eu que denunciei, foi eu que alertei, aí a Globo vai lá, entrevista o cara, deve ser alguma coisa nesse sentido. Ao passo que ele poderia ser muito mais efetivo e conversar com o responsável técnico para saber o que estava acontecendo. Eu precisava conter a obra. Agora, se vão lá, me embargam, como é que eu vou fazer a contenção? Aí sim que a obra estaria sujeita a riscos, a desmoronamentos, a deslizamentos e a situações piores e prejuízos materiais e até para a vida, de repente, porque sobem carros nessa rampa lá, né? Mas eu penso que isso sejam casos passados, né?
eu coloco esses casos meio que para pontuar o tipo de pessoas com as quais nós convivemos, né? São pessoas sem noção alguma, na realidade, né? Nós vivemos essa dicotomia que eu sempre falo, né? Entre o bem e o mal. As pessoas não analisam. A ideia das pessoas é fazer denúncias vazias, é condenar as pessoas sem embasamento nenhum, sem conhecer a situação, né? Eu tenho um amigo que está fazendo um loteamento em outra cidade, que não é São Sebastião, tá? E aí tem um vereador lá, antes ele era um cidadão do povo. A partir do momento que ele se elegeu vereador, porque ele tinha um projetinho social, talvez lá, se elegeu vereador, agora virou autoridade. Agora virou o suprassumo do suprassumo. O néctar do néctar, né? O crème de la crème da sociedade, né? E ele é vizinho lá dessa obra e gratuitamente, irresponsavelmente, ele denunciou. Foi na tribuna da Câmara e falou uma série de bobagens lá. O projeto do meu amigo está aprovado, né? Está licenciado por CETESB, por todos os órgãos normais. E esse vereador chegou a citar que lá na periferia a fiscalização perturba os caras e aqui quando alguém quer fazer um empreendimento não faz. Ô, gente, isso é um populismo dos mais baratos possíveis. Por quê? Na realidade, nós vivemos numa sociedade. Então, como é que você vai privar de uma empresa, por exemplo, se instalar aqui em São Sebastião, se você coloca uma série de regras? O cidadão que está fazendo loteamento, ele está movimentando a cidade, ele está gerando emprego, ele está gerando as lojas de material de construção, ele está gerando uma economia de uma cidade, tá? Além disso, vão ter, sei lá, 14, 15 unidades de terrenos. Nós temos um déficit habitacional no país. Ele está gerando essa possibilidade nos preços até legais. E um vereador, irresponsavelmente, me faz uma denúncia dessa. Depois ele teve meio que se retratar numa reunião. Só que eu acho que ele deveria se retratar na tribuna da Câmara, né? Porque ele fez falou todas essas bobagens na tribuna da Câmara. Então, o mais justo é que ele se retratasse também na tribuna da Câmara. Então, gente, e o mais interessante é que um grupo lá, talvez ele tenha uns 1.000 seguidores, ou todos foram, né, bateram palma para ele num tipo fla-flu, também sem analisar, sem checar a fonte, será que é isso mesmo? Por que eu falo que ele foi responsável? Porque as documentações estavam todas certas. Então, antes dele fazer essa denúncia, ele teria que verificar, para depois, se tivesse efetivamente, realmente alguma coisa errada, aí sim ele podia meter o pau, ele podia descer a lenha lá no plenário da Câmara. É isso. São caminhos, os caminhos estão errados. Nós estamos condenando as pessoas sumariamente. Condenar sumariamente é condenar sem investigar, sem julgar, sem analisar, sem se aprofundar mesmo nessas denúncias. A gente pode estragar a reputação e a vida de uma pessoa por irresponsabilidade, por denúncias vazias. Por que denúncias vazias, né? E de repente, esse tema que eu coloquei aí um pouco até forte, né? Que é o excesso da falta. É o excesso da falta do que tem o que fazer mesmo, né? Eu não queria nem colocar nesse tom, né, da impressão que eu estou irritado. Ontem eu estava muito mais, hoje muito menos, porque eu sei que eu não posso, é sobre o outro, não é sobre mim. Então, eu tenho que conduzir de uma maneira mais tranquila. Consegui resolver o problema do cachorro, do Zé? Ainda não. O problema do Zé é quase que irresolvível. Consegui resolver o problema da minha obra? Consegui resolver. Pelo menos o muro de contenção a gente está tocando lá, por uma necessidade, porque seria responsabilidade da minha parte de parar esse muro. O meu amigo resolveu o problema dele? Resolveu. Por quê? Porque não tinha nada de diferente, não tinha nada de errado. Tá? Então é basicamente isso. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por que há confusão, atrito entre vizinhanças? Porque não há um entendimento, não há uma tolerância. Nós vivemos em sociedade, é necessário que haja tolerância. Por que o vizinho mata o outro, cara? Assim, a troco de quê? E eu vou falar uma besteira grande pra caramba aqui. Mas eu não posso ser hipócrita também. Nem toda confusão que tem, a vítima sempre tem razão. Infelizmente é isso. Não vou me ater muito, não vou me aprofundar muito a isso não. Né? Vocês são, a minha audiência é uma audiência inteligente, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Porque muitas vezes a vítima se posta no lugar de inocente, não necessariamente. Né? É um assunto que a gente... Fica o chat aberto aí para que vocês falem um pouco a esse respeito também. Tá?
Então eu não vou... O que pode motivar as pessoas? Eu vou falar meio que resumidamente aqui. Eu precisava até de óculos aqui que eu estou vendo pouco. Mas o desejo de, primeiro, de vingança ou ressentimento. De repente o teu vizinho ou o teu inimigo faz alguma coisa com você por vingança e ressentimento. Por desejo de controle ou poder. Algumas pessoas querem controlar, né? Querem ser os xerifes do bairro, querem controlar tudo que está acontecendo. Então fazem esse tipo de denúncia. Intolerância ou preconceito. De repente a pessoa é intolerante por natureza e tem um preconceito. Pô, aquele cara parece que é mais pobrinho do que eu e está se dando bem, está construindo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí o cara vai lá e faz essa denúncia. Problemas psicológicos ou uma paranoia. De repente o cara é louco. Simplesmente isso. Então, com os loucos, a gente tem que tomar cuidado. Então, até para tratar com esses caras, a gente tem que tomar cuidado. Então, tem que provar que a gente está certo e procurar os órgãos competentes e as formas corretas de se resolverem esses problemas aí, tá? Desejo de chamar a atenção das autoridades. Até isso, cara. O cara quer protagonismo muitas vezes, né? Ainda mais com essas mídias aí, com essas redes sociais, né? Que tudo é curtida, é engajamento, é isso, é aquilo. O cara faz uma denúncia irresponsável numa internet, no Facebook, no Instagram, por exemplo, denigra a imagem de uma pessoa sem saber o mal que está fazendo para essa pessoa. Ele pode até matar essa pessoa pode se matar, inclusive, tá? Mas foi ele que matou e o cidadão se suicidou lá por uma situação dessa. Tá? Agora vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar de finitude, né? Eu poderia resumir, então, finitude. Segundo a filosofia, eu vou falar sempre nas bases filosóficas, tá? É a condição de limitação essencial do ser humano, tá? Especialmente em relação ao tempo, ao conhecimento, à existência e à morte. Trata-se do reconhecimento de que o ser humano não é absoluto nem eterno, tá? Mas um ser limitado, passageiro e vulnerável. Finitude, significado filosófico. A finitude existencial. O ser humano nasce, vive e morre, ou seja, sua existência é temporária. A consciência da morte torna a finitude um tema central na filosofia existencial. A gente vai falar de Heidegger. Eu sempre citei Heidegger aqui, tá? Que é um filósofo alemão. Ele fala da consciência que nós temos de ter da finitude, ou seja, da morte, para que a gente viva de uma maneira muito mais autêntica, né? Então, o conhecimento, a aceitação da finitude está diretamente relacionada à autenticidade com que nós vivemos, tá? Finitude do conhecimento. Nossos sentidos e razão são limitados. Não podemos conhecer tudo, né? Sócrates dizia que tudo que sei é que nada sei. Ele reconhecia a sua própria ignorância, as suas limitações de conhecimento. Ninguém sabe de tudo, eu consigo aprender com um ajudante todo dia na obra. Você consegue aprender com a pessoa que limpa a tua casa, consegue aprender com um gari, consegue aprender com outras pessoas também, mas todos somos limitados de certa forma, tá certo? A realidade nos escapa em minutos, né? Aspectos como o pensamento de Kant, tá? E depois eu vou falar de Kant um pouco aqui. Finitude moral e ética. Nossas ações e escolhas ocorrem em contextos limitados, com consequências. A finitude nos coloca frente à responsabilidade pelos nossos atos, né? Muito pelo contrário de que a gente pode fazer de tudo irresponsavelmente porque a gente vai morrer, nós devemos fazer tudo muito com responsabilidade justamente porque nós vamos morrer. Nós vamos morrer fisicamente, né? Mas as nossas ações, os nossos gestos, as nossas obras, elas continuarão aqui, tá? Ainda que passamos. Então, eu quero morrer não necessariamente como um herói, eu quero morrer como um cara decente, um cara honesto, um cara correto, um cara de boas virtudes, ou eu quero morrer um Hitler, eu quero morrer um sacana qualquer, um ladrão, um estuprador, um estelionatário. De que forma que eu quero morrer, né? Que legado, que obras eu quero deixar? Heidegger, né, é um filósofo alemão do século... um pouco do século, mais do século passado do que do século retrasado. Ele nasceu no século retrasado, mas viveu muito mais no século XX, tá? Um dos principais filósofos da finitude. Em ser
e Tempo. Ele tem um livro chamado Ser e Tempo. Afirma que o ser humano é design, né? É um ser para a morte. A consciência da morte dá ao ser humano a possibilidade de viver autenticamente. Foi exatamente o que a gente falou. A morte não é um evento futuro, mas uma possibilidade sempre presente. Por quê? A gente não sabe o momento. Estou aqui, eu posso sair aí, pum, do nada eu posso ter um piripaque, posso tropeçar aqui ao sair na rua, né? Cair ali, bater a cabeça e pum, adeus Lopes. Lopes, chum, virou poeira, tá? Agora o Kant, é Immanuel Kant. Para Kant, somos seres racionais finitos. É uma constatação mais do que óbvia essa, né? Não conseguimos conhecer a coisa em si, o mundo tal como é, apenas os fenômenos. A razão tem limites e deve reconhecer a sua incapacidade de conhecer o absoluto, né? Sartre. Para Sartre, o Sartre também reconhece a finitude, mas destaca a liberdade radical do ser humano. Mesmo sendo finito, o ser humano é livre para dar sentido à sua existência. Legal isso. Mesmo sendo finito, o ser humano é livre para dar sentido à sua existência. Recorrentemente eu falo aqui que eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, nessa bola gigante que gira no seu próprio eixo a uma velocidade fantástica, 1.600 km por hora, gira em torno de uma estrela chamada Sol a 110 mil km por hora, que por sua vez também gira, né, em torno de uma galáxia, né, a Via Láctea, num lugar que a estrela mais próxima da gente está a 4,2 anos daqui, luz. A imagem desse planeta, né, ou dessa estrela, chega até nós em 4 anos, em mais de 4 anos. Então, é tudo muito amplo, tudo muito infinito, tudo muito cósmico, né? É uma loucura, e a gente, né, se preocupando com coisas pequenas aqui, né? A nossa existência é muito breve, é muito pequena, e talvez até seja por isso que a gente tem necessidade de se apegar a uma divindade, a alguma coisa, para que a gente tenha uma tranquilidade maior, né? Porque não pode ser só isso, né? Tem que ter mais alguma coisa além disso, né? Porque é tudo muito perfeito, tudo muito... é uma engrenagem, tudo muito ligado uma coisa com outra, tudo muito fantástico, muito espetacular, e para acabar simplesmente, pum, acabou, Lopes não existe mais, né? Em resumo, a finitude na filosofia é a condição de sermos limitados, mortais e incompletos, mas também é o ponto de partida para a autenticidade, responsabilidade e liberdade. Quando eu falo de finitude, gente, muitas pessoas falam, pô, Lopes, você falava muito de finitude, mas eu não acredito muito na finitude, eu só quero viver e viver e viver. Mas eu repensei isso. Por quê? Porque eu não falo de finitude de uma maneira pejorativa, de uma maneira depreciativa ou até depressiva mesmo. Oh, eu estou deprimido, e de uma maneira meio que resignada. Resignação é um sentimento ruim. Ah, eu vou me entregar mesmo, já que eu vou morrer, deixa quieto, deixa a vida me levar. Não, muito pelo contrário, pelas correntes filosóficas, né? Sartre, nós falamos de Kant, nós falamos de Heidegger. É totalmente para nos alimentar de um afã para que a gente viva, né? Intensamente e objetivamente e de uma forma produtiva, né? Que a gente consiga construir uma história, que a gente consiga construir coisas boas, né? Que a gente falou, né? O que história que eu quero construir? Uma história positiva ou uma história negativa? Então, muito pelo contrário, quando nós falamos de morte necessariamente é falar de vida, tá? Que não é o oposto, mas é um intervalo entre o seu nascimento e a tua morte. É o próximo período, a morte está lá, está no seu lugarzinho certinho lá. A gente vai viver esse processo da morte. Inclusive, a morte é a experiência mais solitária pela qual iremos passar. Todas as outras experiências, bem ou mal, nós temos uma outra pessoa, um outro humano, um outro irmão do nosso lado, né? Quando o filho nasce, minimamente ele vai ter a presença da mãe dele. Pode estar no meio do mato lá, mas a mãe dele estará com ele. Quando ele morre, ninguém estará com ele. Ninguém vai dar mão para ele para ir junto. Eu duvido, né?
E a morte nos causa também um certo ar de tristeza, um certo ar de medo, mas é natural, porque isso é humano, né? Então a morte ela está relacionada a uma coisa ruim, né? Mas se a gente encarar, eu fiz uma reflexão com vocês do livro da Ana Clara Quintana. O título do livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, ou Vale a Pena Viver. É uma reflexão absurdamente interessante, absurdamente positiva, né? Muito positiva, né? Que ela faz uma reflexão não da morte em si, mas das circunstâncias que cercam a morte, né? Das característica do comportamento que a gente tem que ter diante da morte e até para cuidar de um paciente que está em estado terminal. Para cuidar de um paciente em estado terminal é interessante que nós estejamos preparados física e psicologicamente, né, sob todos os aspectos e encarar a morte como um fato mais real que vai nos acontecer, tá? Então é isso, eu acho que é essa reflexão que eu queria falar com vocês. Nem sei quanto tempo deu aí, porque eu não controlo esse horário, né? Mas eu não quero cansá-los de maneira alguma. Eu quero que vocês, né, abram aí essas discussões aí no chat, o chat está aí, e o que vocês pensam, é o que eu quero que aconteça, né? E, enfim, eu falei primeiro dessa animosidade entre pessoas, eu vou ter que continuar a minha vida, eu não posso deixar isso me abater. Isso vai me irritar? Talvez me irrite para a vida inteira. Vai me revoltar? Talvez revolte para a vida inteira, né? Mas são comportamentos humanos, são comportamentos ligados a outra pessoa. Então eu tenho que tratar isso, né, com uma tranquilidade, com uma serenidade maior. Mas curtam, compartilhem, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá certo? Não tenho intenção aí de monetizar, vocês sabem disso, né? Eu só quero abrir esse tipo de discussão mesmo, que fique aí para a eternidade. Eu quero que isso fique gravado e, né, quando, né, as outras gerações possam ouvir isso e de repente fazer um paralelo ao que nós vivemos hoje, tá bom? Agradeço a todos aí pela audiência, pela paciência e um grande abraço a todos. Paz e bem.